Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Unesp em Debate e hoje nós vamos discutir a reforma administrativa da universidade. Aqui no estúdio nós recebemos o pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, o professor Leonardo Bill, e a Kátia Biasotti, coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, um órgão da Propeg. Kátia, professor Bill, muito obrigada pela participação de vocês em um programa da TV Unesp. Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade. Isso é uma vez mais uma oportunidade importante da gestão poder colocar para a comunidade universitária as suas ações, as suas aspirações, o que vem sendo realizado e o que tem para ser feito daqui para frente também. Muito obrigado pela oportunidade. Professor, acerca da reforma administrativa, nós já tivemos a oportunidade no Gestão Unesp, agora em 2019, de apresentar em linhas gerais o que vem a ser esse grande mote da reforma administrativa, assim como o professor Sandro também já antecipou. Se focarmos efetivamente ao longo deste ano de 2019, a partir da proposta apresentada no fim de 2018, onde nós estamos acerca do que nós, enquanto universidade, estávamos a defender enquanto uma reforma administrativa? Eu vejo que avançamos bastante. Nós temos que considerar que qualquer processo de reforma leva a desconforto. Qualquer mudança que você venha a propor em qualquer instituição, não só ela pública, mas também privada, leva a algum desconforto, sobretudo para aquelas pessoas que terão alguma modificação no seu status, né? Às vezes até na sua atividade. Se nós lembrarmos, desde o final do ano passado, quando apresentávamos a proposta para discussão, e o estágio em que ela está hoje, um ano depois, nós consideramos que avançamos muito. Por quê? Porque no final do ano passado, nós havíamos proposto, em setembro, o documento da reforma administrativa, como um todo, não é? E, inclusive, aguardando sugestões da própria comunidade, para que, então, com base naquilo que veio de sugestão da comunidade, isso fosse sistematizado pela pró-reitoria, apresentado essa sistematização ao colegiado, não é, que trata desse tema, que é o CAD, para, uma vez aprovado, aí então ser colocado em execução. O que nós optamos por fazer? Dentro da reforma administrativa, o coração da reforma administrativa, podemos dizer assim, o aspecto principal, era o que nós conhecemos como Centro de Serviço Compartilhado. Nós entendemos então que a implantação ou a criação de centros de serviço compartilhado na Unesp seria o que de mais importante nós pudéssemos apresentar dentro da reforma administrativa. Por quê? Porque ela envolve, não é, sobretudo em campos complexos, você tem, congrega atividades que se repetem no mesmo campus, você traz para o mesmo espaço e passa a dividir os trabalhos, dividir os serviços, não é? Isso, então, agiliza todo o processo, não é? A instituição ganha, como um todo, no fluxo de processo, não é? Na otimização das pessoas que trabalham, sobretudo no momento que a gente vive, que é o momento de perda cada vez mais do nosso corpo de servidor técnico administrativo, por conta de aposentadoria, e a nossa incapacidade de reposição desses servidores. Então, há, por exemplo, unidades em que algumas áreas estão deficitárias, em outras, não digo que estaria sobrando, obviamente, mas que poderia auxiliar aquelas atividades em unidades nas quais você tem um déficit de pessoal. Então é por isso que nós consideramos que seria o coração da nossa proposta. Por exemplo, nós iniciamos com recursos humanos, depois a Kátia vai escrever sobre isso, ela é especialista no tema, coordenadora da área de gestão de pessoas, e ela que vem capitaneando a execução, não é, do Centro de Serviços Compartilhados, onde está sendo implantado, né? Então, no Centro de Serviços Compartilhados, uma vez implantado, pode ser, inclusive, porque isso já ocorreu em outras universidades, como a Universidade do Porto, a USP mesmo, que também implantou esse processo, né, de você ter que poder realocar pessoas de um setor para outro em função da otimização
de procedimentos naquele setor. Então, ou seja, sobram pessoas em uma determinada atividade, você pode, então, socorrer e realocar em outros setores nos quais está faltando, né? A gente pode dizer, professora e Kátia, né, aproveitando já na área de gestão de pessoas, que a reforma administrativa, neste primeiro momento, então, ela foi voltada para olhar para essa gestão de pessoas. Sim. Quando a gente começa a falar de mudança, né, o professor Bill colocou muito bem que tem um desconforto, mas quando a gente começa a falar sobre ela, é porque, na verdade, ela já está acontecendo. Então, quando nós assumimos em 2017, começamos a vislumbrar a possibilidade, a necessidade da reforma administrativa, quando começamos o levantamento de dados, nós vimos que daqui 10 anos, todas as áreas que forem indicadas para centro de serviços compartilhados terão uma redução no seu quadro de 52%. Então, seríamos menos da metade, né? Então, aí a gente começou a pensar como reorganizar o trabalho. Então, hoje, na área de recursos humanos, né, de gestão de pessoas, nós somos em toda a universidade 184 profissionais, distribuídos em 37 centros administrativos. Porém, há lugares em que eles estão operando em situação crítica. Por exemplo, há uma unidade em que há 2 pessoas e uma já tem requisito para aposentadoria. Então, fica numa situação de fragilidade, né? E a gente também está revendo os parâmetros, né? A gente tem tecnologia, tem sistemas. Quantos técnicos realmente são necessários para o quantitativo de pessoas que nós temos que administrarem, entre ativos e inativos? Então, repensando na reorganização do trabalho, de que forma ela fica mais viável, mais sustentável, porque quando a universidade diz que ela quer olhar para a área de recursos humanos e repensá-la, ela está dizendo, eu quero conservar esse know-how, né? Eu quero conservar essa força e essas competências que estão dentro da universidade. A função, ela não deixa de existir. Não, não deixa. Essa é a ideia, né? É a otimização mesmo, né? Do próprio processo, do andamento do trabalho. Nesta reorganização, então, pensando nessas unidades, né, com os dados que a Kátia acabou de pontuar, das 37 unidades, né, que tem né, o serviço a seção de recursos humanos implantada, né, como que foi esse diálogo junto a esses servidores, no sentido de apresentar essa reforma, voltando para essa área de gestão de pessoas, a receptividade dos próprios diretores das unidades, né, que tiveram nesse primeiro momento o papel de dialogar com a sua comunidade interna para dar uma devolutiva a vocês acerca, né, do que a reforma vem a pretender e como que hoje ela se consolida nessas iniciais implantações que a gente vai discutir daqui a pouco. Bem, nós temos um protocolo, digamos assim. O CAD, uma vez aprovado o documento, o procedimento, não é, de implantação de compartilhamento de serviço, hoje, por exemplo, nós temos uma portaria, não é, assinada pelo magnífico reitor, com base em decisão do CAD, para poder tratar da implantação de compartilhamento de serviços, de modelos de compartilhamento de serviços. Que não é apenas um. Não é apenas um. Por exemplo, nós temos que enfatizar sempre que o Centro de Serviços Compartilhados é um dos modelos que nós temos de compartilhamento de serviço. Há outros. Aliás, logicamente a Kátia depois, que ela é especialista no tema, ela pode discorrer com mais propriedade, mas dentro do próprio conceito de centro de serviço compartilhado, nós podemos identificar vários modelos, não é? Há vários tipos de centro de serviço compartilhados, não é? Então, isso porque já existe desde a década de 70 no mundo, não é? Isso aí, então ele é muito difundido, já é muito consolidado, não é? Mas qual é o nosso protocolo? Quer dizer, uma vez aprovado o documento, né, a portaria. E por que foi necessária essa portaria, uma vez que ainda nós estamos em fase experimental, digamos assim? Então, algumas pessoas perguntam, uma vez que nós estamos implantando modelos de compartilhamento pilotos,
não é, que começamos em Botucatu, com o Centro de Serviço Compartilhado, depois partimos lá para Araçatuba, para Bauru, para a região lá de Presidente Prudente, depois para Rio Claro, não é, para Araraquara, enfim, onde há possibilidade, inicialmente, em campos complexos, para trabalhar de compartilhamento de serviços, não é? Uma vez que se trata de piloto, por que nós tínhamos que ter no documento? Não é? Exatamente porque, mesmo nesse período experimental, decisões são tomadas, documentos são emitidos e há que se ter um respaldo legal para que as decisões sejam legais, para que não haja nenhum óbice, né, com relação à legalidade. Daí a razão do CAD, então, ter que aprovar esse documento que permite a implantação desses, digamos, modelos ou a implantação de modelos, não é, de compartilhamento de serviço em fase experimental, digamos assim. Então, que o CAD, uma vez tendo a portaria, instituiu uma comissão do CAD, composta por docentes e por servidores técnico-administrativos, que inicialmente se dirigem, então, ao campus complexo, onde se pretende implantar, não é? Faz uma apresentação e oficializa, digamos assim, a implantação da fase experimental do modelo de compartilhamento de serviço naquele local. Bom, uma vez feito isso, que a comissão, então, ela, digamos assim, dá o aval para iniciar os processos, aí, na sequência, entra a fase de execução, digamos assim. Bom, foi o que aconteceu em Botucatu, que foi o primeiro campus no qual se iniciou a fase de piloto, né, digamos, do modelo de compartilhamento, né. Uma vez a Propeg, a equipe da Propeg, da nossa Pró-Reitoria, ter ido lá, juntamente com a comissão do CAD, né, nas reuniões seguintes, aí então foi a Kátia Biasotti, né, que é a nossa coordenadora de gestão de pessoas, e aí ela deu início a todos os procedimentos não só de congregar as pessoas, de trazer as pessoas para o mesmo local, mas e daí para a fase de execução, que isso ela vai então discorrer sobre essas etapas. Ok. Então, como o professor Bill colocou, há um protocolo e também há um protocolo para o trabalho do Centro de Serviço Compartilhado. Então, depois que a comissão, né, visita o campus, então os diretores dizem, este é o modelo. Então, Botucatu escolheu o Centro de Serviços Compartilhados. Lá há 5 áreas de recursos humanos, com 40 pessoas atuando, né? Então, a partir daí, a Propeg, nós, enquanto Propeg, nós instituímos uma diretriz para a implantação do Centro de Serviço Compartilhado. Um tripé, que são pessoas, processos e tecnologia. Então, primeiro as pessoas, né? Então, a primeira ação que acontece é um workshop que fala de mudança organizacional, né? Perspectivas, né? Facilitadores, dificultadores. Ele é conduzido pelo professor Ginael Correia de Campos, que é docente da Faculdade de Ciências de Bauru, e por mim, na parte técnica. Então, nesse momento, então as pessoas se conhecem, né, e se identificam com o trabalho, e é um momento de acolhimento e escuta também. E depois a gente começa a trabalhar a parte técnica. A parte técnica são reuniões semanais, né? Porque o Centro de Serviço Compartilhado, ele não é uma centralização. Na verdade, ele é a padronização, né? E os acordos de nível de serviço são traçados para que não ocorra conflitos, porque são 40 pessoas em 5 unidades. Cada unidade tem a sua cultura, o seu jeito. A área de recursos humanos é a mais padronizada na universidade hoje. Ela é fruto do trabalho dos profissionais há 30 anos. Então, ela tem uma plataforma, ela tem um manual de instrumentalização. Nós temos 118 procedimentos padronizados com todos os passos. Mas há formas de trabalhar. Então, nas reuniões técnicas, nós discutimos o procedimento, cada um coloca a sua forma,
por exemplo, um procedimento que é comum, que é um adicional por tempo de serviço. Então, uma unidade faz, eu faço dia 1º, a outra dia 10, a outra dia 20. Aí nós discutimos, quando estivermos todos juntos no mesmo espaço físico, o que vamos acordar? Né? Então, essa construção, além da gente discutir os processos, ela tem proporcionado um grande fortalecimento da equipe, uma integração, e eles já vão vislumbrando como será quando estivermos atuando junto. Então, hoje, se você perguntar como está Botucatu, né, no espaço temporal de 4 meses, né, professor, desde a nossa primeira visita, Botucatu está apto para operacionalizar o Centro de Serviço Compartilhado. O que está faltando? Na área de recursos humanos. Na área de recursos humanos. Só falta a adequação do espaço físico, né, para que todos estejam juntos, né, que é uma adequação considerável, pensando em 40 pessoas. Aproveitando, digamos assim, a lembrança da Kátia que ela coloca, que em 4 meses o campus de Botucatu, que é o maior campus da Unesp, portanto o mais complexo, uma vez que nós tínhamos, por exemplo, sessões de RH, inclusive no GAC, lá do campus de Botucatu. Além das 4 unidades, o GAC também tinha. E lembrar ainda que há 2 campos, digamos assim, em Botucatu. Não é? Lógico que é o campus de Botucatu, mas você tem o Lajeado e Rubião Júnior que distam uma distância considerável que existe entre os 2 campos. Mas quando se inicia todo esse processo, há um certo temor natural, e as pessoas falam, não, mas isso é muito complicado, vai levar muito tempo, isso talvez a gente não consiga chegar no final do mandato, e isso não tem se resolvido. Em 4 meses já é possível dizer que os trabalhos vêm num ritmo acelerado que você pode quase que considerar implantado um centro de serviço compartilhado ali. Logicamente, falta ainda adequação do local, algumas coisas nós não conseguimos concluir, não é? Mas por condição assim de uma restrição orçamentária, que se a gente tivesse recurso orçamentário sobrando, né, digamos assim, você poderia já ter adaptado os locais, comprado mobiliário, mudado o layout, assim, e deixar tudo pronto antes, inclusive, de iniciar o processo. Isso não foi possível. Mas mesmo com toda essa dificuldade, com 4 meses já tem. Isso mostra o quê? Primeiro, a competência das pessoas envolvidas. Eu acho que isso é o aspecto fundamental. A adesão ao projeto da reforma. Sem dúvida nenhuma, mas a própria adesão, ela é fruto da competência. Porque se você adere com uma velocidade como essa que ocorreu, é porque o entendimento ocorreu numa velocidade também acima do normal. E o entendimento ocorreu porque os servidores estavam preparados. Então mostra a qualidade do nosso servidor, do nosso servidor de corpo técnico administrativo, né? Quer dizer, então isso comprova uma vez mais que o que a gente tem, que compõe o nosso corpo de servidores técnico-administrativos, é algo muito importante, de muita competência e facilita qualquer alteração que a gente venha a fazer. Quer dizer, não se trata de adaptação pura e simples. Não é capacidade de adaptação do servidor, não é? Mas é entendimento, é competência, é condição de entender o novo. Por quê? Porque tem uma base para isso. Né? Tendo a base de conhecimento, tudo é muito mais fácil e é isso que acaba acontecendo. E com todo o trabalho que a CGP vem fazendo, não é? Que a gente tem que louvar muito, e a comunidade tem que louvar o esforço da gestão, né? Sobretudo aqui da Coordenadora de Gestão de Pessoas, não é? Porque não é uma tarefa fácil, mas conseguiu aí, no espaço de 4 meses, né? Você conseguir quase que, podemos dizer que muito fácil já, está muito próximo da consolidação. Uma coisa muito interessante que aconteceu é que, assim, no início, quando foi lançada a proposta da reforma administrativa, perguntava para a gente como vai funcionar. E a gente dizia, as pessoas que atuam nas áreas é que vão nos dizer, esse processo vai ser uma construção conjunta, coletiva. E até quando a gente faz o primeiro workshop nas unidades, eles perguntam como vai ser? Não, nós vamos construir. Então, havia um temor realmente de que, não, nós vamos ser ouvidos. E à medida que as reuniões vão acontecendo, eles vão construindo, eles vão adequando, a gente fica como mediador e faz pontuação técnica, obviamente.
eles perceberam que eles estão construindo o processo. Então, que nós estávamos realmente falando a verdade e valorizando a competência, o potencial, como o professor colocou, dos profissionais que nós temos nas unidades. A Kátia pontuou essa questão, né, que são pessoas, processos e tecnologias envolvidos, e aí a gente volta a exemplificar com o caso de Botucatu, que é o mais concreto que nós temos hoje, mas também em que passo essa reforma administrativa está perpassando as outras unidades no nosso próximo bloco. O Unesp em Debate vai para um breve intervalo e já volta. O Unesp em Debate está de volta e o nosso tema é a reforma administrativa da Unesp. Aqui no estúdio nós recebemos o pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, o professor Leonardo Bill, e a Kátia Biasotti, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas. Nós comentávamos acerca da implantação do Centro de Serviços Compartilhados em Botucatu como nosso primeiro modelo, né? A Kátia pontuou que em 4 meses já foi possível articular as pessoas, considerando então essas pessoas, os processos e as tecnologias, né? Como que a reforma administrativa em si, ela vem discutindo esse processo da otimização, valorizando essas pessoas por meio da realização de workshops. Eu gostaria que vocês comentassem esse envolvimento que tem tido cada vez maior da comunidade ao participar dessas discussões. Bom, esses workshops têm sido fundamentais. Nós digamos assim que, e a Kátia pode confirmar isso, uma vez que ela é especialista no tema, não é? Que muito provavelmente esse tempo só de 4 meses, para nós considerarmos como um período curto, né, de sucesso na implantação de centros de serviços compartilhados em Botucatu, tem muito a ver com esses workshops. Quer dizer, a presença de um mediador. Então, a participação do professor Dinael, lá da Faculdade de Ciências do campus de Bauru, tem sido fundamental. Por quê? Porque a sua própria formação como psicólogo e depois especialização em área de recursos humanos ou gestão de pessoas tem facilitado as nossas tarefas lá. Ele tem uma habilidade muito grande no trato com as pessoas, sobretudo quando trata de temas que são muito discutíveis e muito polêmicos, que é o caso de mudança, que é o caso de reforma. Aliás, lembrado muito bem pela Kátia Biasotti, não é? Ele raramente usa o termo reforma, né? Ele trata quase que sempre como mudança. E toda mudança há algumas fases, que ele mesmo pontua, desde a fase de uma extrema surpresa, que passa pela raiva, pelo ódio, a fase do luto, enfim, tudo aquilo que normalmente que acontece num processo de mudança, alguma pessoa que é submetida. E ele tem uma capacidade muito forte, muito grande de tratar com as pessoas que estão passando por isso, não é? Então, eu considero, e a Kátia também, o papel dele fundamental. Eu quero aqui valorizar o papel dele, porque de início nós buscávamos, inclusive no mercado, a presença de um profissional, um coach, não é? Que viesse nos auxiliar, porque nós não podemos tratar essa questão com amadorismo. Nós temos que exatamente buscar pessoas que tenham competência já comprovada nesse tema de mudança. E para uma surpresa muito agradável nossa, inclusive por uns eventos que a universidade estava promovendo, em que a Kátia me trouxe a programação, e eu, pelos títulos da programação, eu me lembro que eu colocava, poxa, mas isso que nós estamos precisando. E essa pessoa poderia vir aqui, vamos contactar essa pessoa. Professor, essa pessoa é da Unesp, de Bauru. Bom, a Unesp é muito grande, a gente sabe disso, não é? E a gente não consegue conhecer todas as pessoas. Eu não conhecia o professor Dinael ainda, né? Então, uma surpresa muito agradável, contactamos o professor Dinael, ele recebeu a nossa ideia de uma forma muito pronta, não é? Ele se dispôs a nos ajudar prontamente, já na semana seguinte estava lá, e nós temos então atividades permanentes com o professor Dinael hoje, não é? Então eu reputo a ele, não só o trabalho da Kátia, que obviamente já é a coordenadora da área, não é? Mas o papel dele certamente foi fundamental. Sim. Reforçando o que o professor disse, o professor Dinael tem sido um grande parceiro, e é tão interessante que às vezes eu falo para ele, Dinael, ele conhece
todos os campos da Unesp. Ele disse, -2 porque eu não tinha agenda. Então ele conhece a universidade, conhece o funcionamento, conhece as culturas diferentes. E ele é um das servidor unidades. como os demais, Sim. com quem ele está dialogando. Sim. E ele trouxe uma coisa que sempre foi um sonho meu, a aproximação da academia do corpo técnico. Né? Então, a gente realmente estava buscando, como o professor Bill colocou, quem poderia nos ajudar. Por quê? Porque a Coordenadoria de Gestão de Pessoas também está nesse processo de mudança. As pessoas, né, da equipe que eu coordeno também estão vivenciando esse espaço que o professor Bill colocou muito bem. Então, precisava de um mediador. E o Dinael, às vezes a gente brinca, né? Dinael, você caiu do céu, porque veio num momento tão, assim, oportuno, que pra gente foi fantástico. Além desse papel que o Dinael tem realizado nesse vínculo com as pessoas, o outro, né, a outra perninha do tripé é a questão do processo. O professor Bill já havia dito que não é só o Centro de Serviços Compartilhados que Botucatu adotou a partir da definição dos diretores junto com a comunidade, é um dos modelos. Um dos modelos. E o RH é um dos espaços, uma das seções administrativas, vamos assim colocar, na qual é possível realizar essa reforma administrativa. Que outros espaços, professor, e que outros modelos, né, professor, Kátia, a gente tem que a reforma administrativa está defendendo e levando para a discussão em cada uma das nossas unidades? Então, por que nós iniciamos pela área de recursos humanos ou gestão de pessoas, não é? É porque, num processo de mudança, nós temos que contar também com sistemas institucionais que venham nos auxiliar, não é? Então, nós não temos todos os sistemas institucionais prontos na nossa universidade, não é? Mas, na gestão de pessoas, estava bem adiantado. Então, nós podemos dizer que a área de recursos humanos, de gestão de pessoas, é aquela que oferecia as maiores condições. E também existe uma coincidência muito feliz. É que quando se trata em processo de mudança, as pessoas que lidam, os profissionais que lidam com os outros demais profissionais, com as pessoas, que são os profissionais especializados nesse processo de mudança. Então, essas são as pessoas que são especializadas em mudanças. Então, vamos começar, em primeiro lugar, com aquelas pessoas que detêm o conhecimento, não é? Na área de mudança, na área de gestão de pessoas, e também pela coincidência de nós termos aí os sistemas institucionais mais avançados. Uma outra área na qual nós podemos dizer que é possível, e vamos iniciar em breve, já também modelos de compartilhamento, implantação de pilotos de modelo de compartilhamento, é na área de materiais. Por que também? Não é? Também porque ela se encontra, digamos assim, muito uniformizada já na universidade como um todo, né? E também nós temos sistemas administrativos que permitem avançar nesse processo de mudança. Acho que desses sistemas, professor, é importante ressaltar o papel, né, que a informática da universidade ela tem atuado junto, não só com a Propeg, mas também com as outras pró-reitorias. A gente vem comentando isso, né, ao longo das gestões anteriores também, acerca desse papel no sentido de aliar essa tecnologia que vem sendo desenvolvida muitas vezes dentro da própria universidade, né, dentro da nossa área de ensino e pesquisa, para otimizar esses processos que culminam nessa reforma administrativa que nós estamos debatendo aqui hoje. Você lembrou muito bem, eu acho muito importante isso, né? Essa é uma área que o desenvolvimento de sistemas institucionais, administrativos, ou lá da área de graduação, de pós-graduação, de pesquisa, ou de extensão, enfim, todos os sistemas institucionais, tanto da área acadêmica como da área administrativa, são fundamentais para a universidade. E ela deve ter o conhecimento do desenvolvimento desses sistemas. Porque algumas pessoas podem até nos questionar, mas existem sistemas institucionais, digamos assim, prontos no mercado e que você pode comprar. Isso aqui. Por exemplo, sistema de folha de pagamento, digamos assim. Sim. Não é? Há co-irmãs nossas aqui que tem um sistema de folha de pagamento que ela é terceirizado, esse processo. Mas você fica sempre na dependência de uma determinada empresa, não é? Uma vez que você não desenvolveu o seu próprio sistema. Para uma adaptação, alguma atualização. Isso, exatamente. E uma questão de segurança também a gente vê, não é? Eu vejo que isso foi uma decisão que, inclusive, ela nem partiu da nossa gestão, ela já é anterior à nossa gestão, que nós consideramos como acertada.
Algumas pessoas podem até questionar, mas isso levou muito tempo, está levando muito tempo. Sim, está levando muito tempo, porque para você desenvolver sistema institucional para uma universidade desse porte, em todas as instâncias, não é? É óbvio que isso leva algum tempo. Mas nós temos pessoas competentes dentro do nosso corpo da área de informática, e hoje está sendo muito bem coordenada pelo professor Ney Lenk, né, que deu, digamos, um salto, né, não só de qualidade, mas na velocidade com que as atividades vêm sendo desenvolvidas. Então nós percebemos um nítido avanço, né, no desenvolvimento de sistemas institucionais. Isso facilita, é uma ferramenta que nós dependemos nesse processo de mudança. A Kátia certamente vai comentar sobre isso, mas se nós não tivermos sistemas institucionais consolidados para poder propiciar o modelo de mudança, isso dificulta de uma maneira que pode, às vezes, até impedir ou atrasar demasiadamente todo esse nosso processo. Otimizando a questão do compartilhamento, que é o grande mote da reforma administrativa nessa primeira etapa. Como o professor Bill colocou, o professor Ney tem sido fundamental nesse processo. Primeiro, na questão da padronização dos processos, que a gente tem trabalhado com as áreas de recursos humanos. Já tem padronização? Sim, mas é um processo contínuo, sempre pode ser aprimorado, né? Então, ele tem um projeto de modelagem dos fluxos e rotinas dos processos, né? Então, a gente já estamos utilizando o software dele, né, na implantação do Centro de Serviço Compartilhado. Araçatuba, né, foi um campus que também decidiu pelo modelo de Centro de Serviço Compartilhado, já começou, e com bastante assim, sinergia com Botucatu, na questão de olhar os processos, e também nós temos Prudente e Rosana, né, que estão em tratativas, mas nós já fizemos o workshop. E vai ser um centro que vai compartilhar as atividades de Prudente e Rosana. Sim. Esse é o pioneiro, né, porque como o professor Bill colocou no início da nossa conversa, existem modelos de compartilhamento de centros de serviço compartilhados. Araçatuba e Botucatu são centros locais, né? Presidente Prudente e Rosana é um regional. Então, nós estamos construindo, junto com as equipes, as possibilidades, né? E também olhando para os sistemas de como vai funcionar esse centro regional. Quer comentar, professora, acerca da complexidade da nossa universidade, né, dessas unidades que são ditas complexas, dessas outras unidades que estão geograficamente mais próximas e que possibilitam esse compartilhamento de serviço, visando essa otimização, a valorização do pessoal, dos processos e das tecnologias? Então, quando nós iniciamos toda a nossa discussão sobre reforma administrativa, o que nós identificamos, né? O que nós sabíamos? Nós temos muitos centros, unidades administrativas, digamos, centro administrativo. Nós temos 37 unidades administrativas na universidade, não é? E distantes, às vezes, 900 quilômetros uma da outra. O caso, por exemplo, de Guaratinguetá com Rosana, não é? Você tem Franca com Regis. Então, a universidade ela é muito distribuída no estado. Por consequência disso, os centros administrativos também são. É ideia nossa, uma vez finalizado todo esse processo, não é, de atingirmos a marca de 12 unidades administrativas. Isso não será um processo fácil e nem temos a intenção, e nem tínhamos a intenção no início do processo, de que isso fosse ser alcançado até o final dessa gestão. Nós iniciamos esse processo de mudança, entendemos que isso se estende, não é, na próxima gestão e pode ser até que ela atravesse a próxima gestão, dependendo do andamento das atividades, não é? Isso é um processo lento, demorado, característica da nossa própria universidade. Então, como eu havia frisado, nós iniciamos primeiro no campus complexo, né? Botucatu, Bauru, Araraquara, Rio Claro, Araçatuba e assim. Na sequência agora, e já antes de nós concluirmos todo o processo em campus complexo, nós iniciamos já com unidades simples, digamos assim, que um município que tem apenas uma unidade da universidade ali, por iniciativa dessas próprias unidades. Aliás, o que nós achamos interessante é que isso não partiu da gestão, partiu
das unidades que mostraram interesse em compartilhar serviços. Começar com Prudente e Rosana. Então. Isso, Prudente começou a conversar ali com Tupã, com Rosana, né, com Dracena inicialmente. Então as coisas começaram ali a discussão de uma forma espontânea. E isso veio, inclusive, causou uma surpresa muito agradável para nós. Então essas tratativas já se iniciaram há algum tempo, a comissão já esteve lá em Presidente Prudente, já estamos tratando disso. Estamos tratando agora de Ilha Solteira com Dracena. Hoje ainda tive a oportunidade de conversar com o diretor, rapidamente, com o diretor de Guaratinguetá e a diretora de São José dos Campos, para iniciar também esse processo. Franca e Jabuticabal, e assim vai indo, não é? Eu penso Marília e Assis, onde tiver proximidade e onde tiver a possibilidade de compartilhamento de serviços, nós vamos tentar, não é? Logicamente que, como nós colocamos desde o início, e daí a razão pela qual o CAD aprovou modelos de compartilhamento de serviços, não é? Então, é óbvio que o que acontece em Botucatu ou em Bauru pode não se aplicar numa região como, sei lá, Assis, Marília e Tupã, por exemplo, algo assim, não é? Ou Franca e Jabuticabal, com São João da Boa Vista. Nós não sabemos como que esse arranjo final vai se dar ainda, mas o modelo de compartilhamento tende a ser um pouco diferente, porque quando é no mesmo campus, nós entendemos que isso tende a diminuir o grau de dificuldade, não quer dizer que seja fácil. Mas, por exemplo, mesmo no mesmo campo, você pega Araraquara. Nós temos 3 endereços em Araraquara, não é? Então, embora esteja no mesmo município, nós temos 3 endereços. Isso dificulta, inclusive, deslocamento. Botucatu tem 2 endereços, não é? Lá em Bauru tem um só, não é? Mas, enfim, não é? Araçatuba, que formavam uma unidade só, que hoje são 2, não é? Elas distam agora considerável a distância entre uma unidade e outra. Então, são dificuldades que aparecem e que devem, quer dizer, em cada local, você deve esperar a discussão que ocorre naquele local, para depois a gente ver qual é o modelo que se aplica ali. Eu me lembro que das discussões que surgiam, que a Kátia também participava muito disso, né? As questões que... Mas como que será isso? Como que será aquilo? Não temos dificuldade ali. Esperavam respostas. E o que eu colocava era sempre o seguinte, as respostas às questões que vocês estão nos formulando, vocês mesmos vão nos dar. Porque nós esperamos de vocês. Não é? Vocês é que entendem de todo esse processo, vocês que conhecem a toda a região, todo o tipo de atividade que tem que fazer, e vocês sabem as dificuldades e as soluções vão partir daí mesmo. Vocês é que vão dar as próprias soluções aos questionamentos que vocês estão fazendo. Não é? Nesse sentido. Vocês acreditam que a partir dessas primeiras discussões, assim, houve uma aderência ou uma compreensão, melhor dizendo, das pessoas acerca daquilo que foi dito em setembro do ano passado, quando o primeiro documento da reforma administrativa foi apresentado? Assim, a gente tem um avanço na compreensão da própria comunidade. A que se referia a reforma administrativa? Sim, tem um avanço significativo. Por exemplo, no workshop que nós fizemos em Araçatuba, os supervisores de todas as áreas compareceram e foi uma discussão riquíssima, né? Eles já trazendo sugestões, entendendo a reforma, porque as pessoas não tem como o professor Bill colocou, tem aquele primeiro impacto da notícia, do choque, mas aí eles vão se aprofundando. Por que está acontecendo isso? Por que não conseguimos contratar? Por que precisamos otimizar? Por que precisamos pensar na organização do trabalho, né? E essa compreensão vai diminuindo a ansiedade, vai criando aderência, sim. Eu considero muito importante a visita in loco, não é? Isso é fundamental. É o que a gente gosta de falar no dia a dia, olho no olho, né? Então, a presença física é muito importante. Embora a gente tenha lançado mão dos instrumentais que nós temos, das ferramentas que nós temos no nosso dia a dia, então, por exemplo, videoconferências, é certo que a gente se utiliza desses instrumentais, mas a presença física é muito importante. Eu considero a diferença que existe, não quero logicamente dizer, desqualificar uma aula que ela é ministrada por videoconferência, em absoluto. É muito importante também, mas uma aula presencial, onde o professor se encontra ali na sala de aula, em relação àquela mesma aula,
ministrada à distância, nós sabemos que existe uma diferença. Esse grau de intimidade facilita todo o processo de aprendizagem numa sala de aula. Isso acaba acontecendo também nas nossas visitas, quando nós tendemos para um processo de mudança. Então nós temos que, na medida do possível, é óbvio que pela própria distribuição da nossa universidade, das unidades universitárias, é difícil nós estarmos em todos os lugares, mesmo porque a nossa agenda é muito apertada, também lá na reitoria, não é? Mas, na medida do possível, nós estamos fazendo com que pessoas lá da coordenadoria da CAT, da gestão de pessoas, estejam presentes. Muitas vezes ela leva, por exemplo, o que aconteceu lá em Bauru, né? Ela levou uma pessoa de Botucatu, que já participou de todo o processo de mudança ali na gestão de pessoas de Botucatu, para mostrar a sua experiência lá para os profissionais do campus de Bauru. E isso facilita muito a aceitação do trabalho, não é? Por quê? Porque partiu de um outro servidor que não estava gerenciando o processo de mudança, não é? Ele era um dos atores ali do processo de mudança e que estava sendo submetido à mudança. E ele leva a sua experiência a outros atores que serão submetidos. Então, consideramos isso muito importante, essa presença, e que, na medida do possível, a Kátia tem se desdobrado. Não é uma tarefa fácil, ela é cansativa, não é? Exige muito das pessoas, não é? A Kátia trabalha em São Paulo, tem residência em Botucatu, está em Prudente, está em Araçatuba, está na Ilha Solteira, está em Franca e assim por diante. Isso acaba acontecendo, um desgaste natural. E as cobranças do dia a dia ocorrem e elas não param. Então, nós entendemos que é um processo muito desgastante, mas que tem valido. Isso tem sido muito importante e nós vamos continuar nessa nossa empreitada. Mas tem sido muito gratificante também, né? Tem diminuído a distância da administração central com as unidades e tem sido muito produtivo. E aí os profissionais das áreas de recursos humanos no início perguntavam: por que começar pela gente? Pelos fatores que o professor Bill já colocou. Mas eu dizia para eles: como que nós vamos dizer e gerenciar uma mudança se nós não vivemos, né? Então, esse processo de alguém que está experimentando a mudança, compartilhar, né, o outro ouvir, tem sido assim, fundamental. De pensar, né, todo esse processo da reforma administrativa ao longo de 2019, um dos pontos levantados é a questão da reposição do número de servidores, já que nós antecipamos e dissemos que a reforma não quer dizer uma substituição do trabalho desses servidores, seja porque eles já se aposentaram, seja porque agora a tecnologia em si está substituindo, de certo modo, esse trabalho, mas sobre essas pessoas e novas contratações, novos modos de trabalho, valorizando esse profissional, a expertise que tem dentro da universidade, a gente comenta daqui a pouco. O Unesp em Debate faz mais uma pausa e já volta. O Unesp em Debate está de volta e o nosso tema é a reforma administrativa da Unesp. Aqui no estúdio nós recebemos a Kátia Biasotti, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, e o pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, o professor Leonardo Bill. Nós comentávamos sobre essa reforma administrativa, do compartilhamento de serviços, mas não é só isso que a reforma abarca. Um dos aspectos que foi pontuado no início da apresentação diz respeito a que a Unesp não tem conseguido repor o número de funcionários, de servidores que têm se aposentado ao longo dos últimos anos. Então, professor, em que medida a reforma administrativa ela dialoga com essa questão da não reposição, ao mesmo tempo em que não visa a substituição de pessoas, como nós já comentamos aqui no programa? Como nós já havíamos pontuado anteriormente, o processo de compartilhamento de serviços ele leva ao aumento da eficiência e à otimização das pessoas que militam em determinada atividade ali. Isso traz, logicamente, redução na necessidade natural das pessoas para a mesma atividade. Como a Kátia lembrou agora, por exemplo, lá em Botucatu, quando se trata de gestão de pessoas, não é? Hoje nós temos 40 pessoas que trabalham na área de gestão de pessoas lá no campus de Botucatu, separadamente em 5 unidades administrativas de gestão de pessoas, de recursos humanos. Todas essas 5
sendo agregadas em uma só e colocadas num próprio ambiente, certamente isso vai aumentar a eficiência e vai dividir muito mais as atividades a serem feitas e vai reduzir a necessidade de pessoas para as mesmas atividades. E o que a gente espera com isso? Além de evitar a reposição das pessoas, não só porque a universidade não tem capacidade hoje de repor as pessoas que se aposentaram, que é uma realidade, mas também pela evolução. Não seria uma necessidade, então? Exato, e é uma evolução do nosso sistema administrativo, nós temos que evoluir. Não é? O que a gente sempre lembra, não é? A estrutura administrativa da Unesp, ela data de 1976, quando ela foi criada. Tá? Com poucos detalhes aqui ou ali, mas a estrutura é a mesma, há 42 anos aí, algo assim, não é? Então, isso, 43 anos, não é, que nós temos a mesma estrutura administrativa, não é? Nesse tempo todo, muita coisa mudou no mundo, muita ferramenta de gestão foi colocada à disposição das empresas, das instituições, e que elas devem ser utilizadas. E uma vez sendo utilizadas, otimizam os processos e reduzem a necessidade de pessoas. O que é comum a gente frisar, e que é importante também, não só sendo comum, mas muito importante, não é? É o fato de que a universidade nunca mais terá o tamanho que ela teve há 10, 12 anos atrás. E nem precisa disso, mesmo que ela venha a ampliar sua capacidade de formação de pessoas, que são a nossa atividade fim, que são os alunos e atividades acadêmicas nossas. Porque nós temos, então, capacidade de otimizar e utilizando os nossos instrumentais. Independente da nossa incapacidade de reposição, ou melhor dizendo, nossa baixa capacidade de reposição na atualidade, lembrar que desde 2014 não há contratação, é intenção da atual gestão, uma vez que está em discussão, e já iniciou no CAD passado agora aqui, desse mês de outubro, no qual eu presidi, eu coloquei em discussão a nossa proposta orçamentária para 2020. E eu tenho adotado um procedimento que todos os temas que carecem de um grau de discussão maior, eu coloco no mínimo em 2 reuniões. Uma delas só para discussão e outra para deliberação. Assim nós fizemos na reforma administrativa, né? No Centro de Serviço Compartilhado. Foram 3 reuniões para poder deliberar e chegarmos no modelo de compartilhamento. Então adotamos esse procedimento que deu certo, que vem dando certo, e o professor Sandro vai adotar esse procedimento agora no Conselho Universitário também, pela primeira vez, não é? O Conselho Universitário entrou para discussão e depois para deliberação. Exatamente, adotando o modelo que a gente vem adotando no CAD, quer dizer, ele entra só para discussão, os conselheiros então têm tempo de analisar os números, de pensar, volta para sua casa, no caso do Conselho Universitário, depois de 2 meses é que vai deliberar. Então não há mais aquela desculpa que sempre, ou aquela crítica de que havia muito pouco tempo para se discutir os números, uma vez que era apresentado só na reunião de dezembro, a última do ano, tinha que ser aprovado quase que de afogadilho, digamos assim. Então isso não deverá acontecer esse ano. Nessa proposta orçamentária que a gestão coloca, está sendo prevista, há espaço ali, além de todas as 13,33 folhas de pagamento, né, também a reposição de 100 profissionais que vão ser contratados para atividades de docência, não é? Então 100 professores não é em tempo integral, não é? Em regime de 24 horas, não é? E 50 servidores técnico-administrativos, esses sim, em tempo integral, não é? Então já abriu um espaço orçamentário aqui, fruto, né, digamos, da austeridade e da seriedade com que a gestão tem levado o seu orçamento, as suas atividades de otimização, e que isso que possibilitou, então, pela primeira vez já, no final desse terceiro ano, então, para o último ano de mandato, a gente conseguir, felizmente, algo de bom, ou seja, oferecer para a comunidade 100 professores em tempo parcial e mais 50 servidores técnico-administrativos. Né? Pensando em tudo isso que a gente pontuou aqui no Unesp em Debate, a curto, a médio e a longo prazo, quais são as expectativas e perspectivas desta reforma administrativa? Bom, desde que a gente começou a conversar sobre a reforma administrativa,
a palavra que vinha muito, né, para o grupo era modernização. Então, o desejo da gente é modernização. Então, qual que é a nossa expectativa, né? Eficiência, agregar valor aos processos, sinergia entre as áreas, potencializar as competências dos profissionais e que a atividade meio seja propulsora para a atividade fim. Então, que a área meio continue contribuindo cada vez melhor e mais para a excelência nos nossos processos acadêmicos. Professor Bill? Então, o que nós vemos buscando durante todo esse processo de reforma administrativa, certamente o aspecto mais importante é a mudança de cultura. Vejo que isso que é o mais importante e certamente o mais difícil. É natural que isso seja o mais difícil. E a criação dessa identidade Unesp espalhada nas 24 cidades. Exatamente. Né? A padronização leva à consolidação da identidade, que eu acho que isso que é importante. Então, como a Kátia chegou a pontuar algumas vezes, não é? Nós temos hoje 37 unidades administrativas, todas elas faziam as coisas certas, suas atividades eram certas, mas nem todas são iguais. Aliás, havia muitas que pegavam caminhos totalmente diferentes, embora chegassem ao mesmo resultado, mas por caminhos muito diversos. O que nós temos que procurar sempre é padronização. Eu vejo no caso específico, o exemplo que eu sempre cito, que não está aqui dentro da nossa pasta, que é o sistema de graduação, o Cisgrade, né? Cada unidade tinha o seu sistema de graduação, que a gente brinca, né? Seu Cisgradinho. E fazia lá o seu... E dava certo lá o sistema de computação de faltas, de presença, de nota, de média, de regime de recuperação, assim por diante. Cada um deles tinha, né? Mas não se conversavam entre si. Se você precisava de algum levantamento, você tinha essa dificuldade. Quando foi implantado o Cisgrade e que padronizou todo esse sistema na universidade inteira, as coisas facilitaram. Hoje você precisa de alguma informação, você facilmente tem essa informação no Cisgrade. A mesma coisa nós estamos procurando dentro do sistema de gestão de pessoas, que já caminhou bastante. Sim. Mas havendo a padronização, que é o aspecto principal de um processo de reforma administrativa, né? Então eu vejo assim, que a mudança de cultura que é o mais difícil, né? E passa por esse processo de padronização. E o que eu vejo de mais importante é que a comunidade entendeu a necessidade disso. Então ela entendeu que a gestão está no caminho certo. Não é? Não houve necessidade de nós convencermos a comunidade disso. Ela se convenceu de que é necessário isso. E uma vez ela estando convencida, não é? Ela passa a participar desse processo de uma forma natural. Então é isso que a gente espera, que essa forma natural seja então multiplicada em outras áreas, como eu disse agora há pouco, vamos continuar isso para a área de materiais. Nós temos, por exemplo, a área de transportes, que a gente consegue fazer isso. Enfim, há todas as áreas em que é possível você ter compartilhamento de serviços aí na universidade. É isso que nós esperamos e nós estamos convictos de que vamos conseguir atingir o nosso objetivo. Queria agradecer, então, mais uma vez a participação de vocês aqui no Unesp em Debate por trazer esse tema e dando essa transparência à comunidade acerca dos passos adotados em prol dessa reforma administrativa. Nós que agradecemos. Nós agradecemos muito essa oportunidade, estamos sempre à disposição e temos, digamos, de uma forma nós vemos como muita simpatia a possibilidade de levarmos à comunidade o que nós estamos realizando. Nós consideramos como isso sendo uma prestação de contas à comunidade das nossas atividades aqui na gestão da nossa universidade. Muito obrigada. O Unesp em Debate fica por aqui, acompanha as discussões acerca da universidade ao longo de nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima.